Quem anda em cima de um troço desse, é isso que está dentro do coração dele. É isso, é esse barulho que está no espírito dela. E daí ela procura fazer um barulho maior para ver se aquele barulho passa. Barulho da vida. Amém, irmãos? Coisa de louco. Irmãos, vamos estudar a palavra. Vamos quem faz a obra é o Espírito Santo, né, irmãos? E quem prega o Evangelho tem que acalmar o Espírito. Tem que acalmar o Espírito e entender que quem faz a obra é o Espírito Santo, que não é por força, não é por violência, né? Porque se a gente for observar certas coisas na comunidade, a gente arruma uma briga daquele tamanho com o pessoal e acaba inviabilizando a obra, de modo geral, né? Então você olha, por exemplo, para um culto de ceia e para um culto de estudo bíblico, de oração. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem ou não tem? Quer dizer que eu tomo a ceia e tal, mas eu não busco a instrução da palavra, o estudo. Nunca venho, nunca. Né? Então essa é uma boa razão para a gente quebrar o pau. Mas eu pergunto, e daí? E daí? Resolve alguma coisa? Não, não resolve. Então, quem prega o Evangelho, quem lidera uma célula, ou uma igreja, ou uma célula, é tudo a mesma coisa, é só uma questão de tamanho. Só isso. Precisa fazer tudo para Deus e manter a calma. Manter a calma, porque senão você inviabiliza o teu próprio trabalho. Desanima, joga para cima. Quando você olha para as pessoas e não para Jesus, né? Então nós estamos aqui hoje, tivemos domingo de ceia. Domingo foi interessante, domingo de manhã. Saiu gente de tudo que era buraco, que eu não via, mas fazia anos. Será que choveu muito, encheu as tocas tudo d'água, daí os bichos saem, né? E hoje nós estamos aqui com um pequeno grupo para estudar a palavra. Eu tive um professor na faculdade, ele dava introdução ao estudo de direito. Introdução. E sala de faculdade é uma das coisas mais horripilantes que tem no planeta Terra, né? Porque na faculdade, professor nenhum chama a atenção de ninguém, que é tudo adulto, né? Então a sala da faculdade tem 80, 90 alunos assim, e é dividida em 3 partes. Os que sentam na frente é os que estão querendo assistir a aula, judiação. Difícil assistir uma aula. Os do meio, tem dia que eles querem assistir a aula, tem dia que não querem. Eles viram para trás e se juntam com a turma do fundão, que vai lá para fumar maconha, jogar truco, e tudo que você achar que possa fazer dentro da sala durante a aula. E esse professor era um sarro.
Era um juiz aposentado e ele tirava o óculos, ele punha o óculos, ele tirava o óculos, punha o óculos, enquanto ele dava aula. A impressão que eu tinha é que ele estava dando a aula sozinho. Não tinha ninguém na sala. Ele não enxergava ninguém diante dele. Ele começava a dar a aula como quem está declamando uma poesia num campo verde, sozinho. E ele dava aula. Dava aula. Não dava nem bola, chegava a ser irritante. E na prova ele pedia a matéria. Aí o pessoal se ferrava de verde e amarelo, né? Dava medo de ver. É mais ou menos assim, né? A gente olha para os profetas sentimentais na Bíblia, como eles sofriam, né? Os Jeremias da vida. O melhor é o João Batista. O João Batista tinha um esquema de defesa bem bacana. Ele defendia bem o psicológico dele. Ele já chamava tudo de cobra venenosa, raça de víboras. Ele balanceava bem, ele não ficava só levando cacete, não, e sofrendo, né? Então, irmãos, eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui hoje. Eu louvo a Deus. Porque vocês têm tido esse zelo de orar um pouco mais junto com os irmãos e estudar a palavra para se firmar um pouco mais, amém, irmãos? Na palavra, isso é muito importante. E o estudo bíblico é assim: a gente aborda um tema, mas dentro desse tema, a partir desse tema, Deus fala muitas outras coisas com a gente, que às vezes nem são abordadas diretamente, mas Deus fala conosco. Amém? Vamos lá. Dentro daquele espírito da palavra de domingo, né? Do muito e do pouco, palavra, a meu ver, das mais importantes da Bíblia, irmãos. A pessoa que tem isso bem claro no seu coração, na sua mente, o que é o muito e o que é o pouco, ela não vira escravo desse mundo aqui, ela não fica correndo atrás do vento aqui não, irmãos. Sofrendo, trabalhando que nem cavalo. Um dia eu perguntei para um homem assim, por que você trabalha? Ele falou assim, para comer. E eu falei, por que você come? Para trabalhar. Eu falei, então você é um cavalo, não é um ser humano? Come para trabalhar e trabalha para comer. Você é o que é? Um burro? Salomão chama isso de correr atrás do vento. É quando tudo acaba no cemitério. Tudo acaba no cemitério. Não tem mais nada depois. Então eu corri atrás do vento, né? Então eu fiquei igual uma barata, uma minhoca, um cachorro. Se tudo acaba na sepultura. Mas quando a gente tem a perspectiva do muito, glória a Deus, que são as coisas espirituais, as coisas relativas à eternidade, então essa vida aqui não nos consome mais. Você pode trabalhar, ter as tuas lutas, as tuas batalhas, tal, mas você está lutando aqui, mas está com o olho lá. Glória a Deus. E você sabe que você não pode ser escravo aqui, porque aqui tudo é pouco, irmãos.
Aqui tudo é pouco. Tudo que é passageiro, terreno, transitório, material, você joga no balaio do pouco. Tudo pouco. E as coisas espirituais são o muito. Então, sempre que eu aprendo a palavra de Deus, sempre que eu aprendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus revelada está na Bíblia. Está aqui, ó. Por isso que nós levamos a Bíblia a sério aqui, lemos a Bíblia, e direto na Bíblia, porque a vontade de Deus está aqui. Quanto mais eu faço isso, mais eu acumulo tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Amém? E hoje, dentro desse espírito, nós vamos meditar um pouco a respeito justamente do mundo, do nosso relacionamento com as coisas ao nosso redor. Vamos ler 3 passagens da Bíblia. Nós vamos ler as 3 passagens, uma depois da outra. E depois a gente vai fazer uma conexão entre essas 3 passagens. Ok, irmãos? 1 João 2, do 15 ao 17. Primeiro João 2, do 15 ao 17. Está lá no telão, viu, irmãos? Diz assim, ó. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Bom, agora vamos ler Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então isso aqui é um grande serviço que a Eva prestou à humanidade, né? Foi na lábia da serpente e induziu o marido a comer também da árvore proibida. Mas eu vou repetir a leitura. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Terceira passagem, Mateus 4,
Mateus 4 fala do quê? Da tentação de Jesus no deserto pelo diabo, amém? Vamos ler do versículo 3 até o 11. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Bom, então nós lemos lá na primeira leitura que fizemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender qual é o conceito de mundo. Isso é uma coisa que você tem que saber. Quando a Bíblia diz não ame o mundo, a Bíblia está falando o que para você? Que você não pode gostar do sol, nem do mar, nem das criaturas, nem da terra. É isso que Deus está falando? O que é mundo na Bíblia? Eu falo bastante nisso aqui. O que é mundo? Mundo é a sociedade incrédula, sob a orientação do diabo, que despreza e odeia os crentes e a palavra de Deus. Então, esse é o conceito bíblico de mundo. Quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, você vai pensar que é o mar, que é a praia, que é a montanha. Não. Negativo. Mundo, portanto, é a sociedade incrédula e rebelde, sob a orientação do diabo, que despreza os crentes e que despreza a palavra de Deus. Isso é mundo. Isso é um mundão aí. Ok. Então, vamos lá. Em Gênesis, na primeira leitura que fizemos, diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Amém? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. O que diz lá em 1 João? Coloca na tela de novo aí, Rosana. 2,15. Ó, em Gênesis diz que a mulher olhou e viu que a árvore era boa para comer. Não viu? Aí aqui está escrito assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pula.
Porque tudo que há no mundo, agora vamos ver o que tem no mundo. A concupiscência da carne. Para aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A leitura de Gênesis falou o quê? Que a mulher olhou para a árvore e viu que era uma árvore boa para comer. Era uma árvore que podia trazer satisfação para a carne. E o que é que a gente lê em Mateus 4:3? Volta de novo um pouquinho lá. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava querendo despertar em Jesus o quê? A concupiscência da carne. E Jesus falou para ele: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso fazer mágica aqui, ó, transformar a pedra em pão aqui para satisfazer a minha carne. A simples obediência da palavra de Deus traz satisfação. Quem está entendendo aqui? Eu estou procurando mostrar para vocês a conexão do problema de Eva no jardim do Éden, a tentação de Jesus e a palavra de João lá em 1 João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Em seguida vem o quê? A concupiscência dos olhos, irmãos. E depois vem o quê, irmãos? A soberba da vida. Então, primeiro que a gente viu aqui, a concupiscência da carne. João chama atenção. Gênesis mostra que foi o primeiro momento da queda do homem, foi a atração pela satisfação da carne. E na tentação de Jesus, diz que também esse foi o primeiro ataque. Satisfazer a carne. E Jesus rechaçou. Rechaçou. A Eva não rechaçou. Jesus rechaçou. E João nos adverte. Tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Na leitura de Gênesis, diz que a Eva viu aquela árvore. Como é que diz lá mesmo? Versículo 3. 3:6. Vamos ver lá como diz. Aquela árvore boa para comer, agradável aos olhos. Bonita? Bonita. Atraente aos olhos. Esse é o segundo ataque. O segundo ataque. Agora, voltando a Mateus 4, do 5 ao 7, aquela tentação de Jesus lá. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, colocou Jesus no lugar mais alto do templo, naquela coluna.
Tinha 2 colunas no templo, a coluna de Jaquim, a coluna de Boaz. 2 colunas de bronze maravilhosas. O diabo colocou Jesus lá em cima. Aquelas colunas do templo eram feitas de bronze, e a Bíblia fala que tinha tanto bronze ali que não foi nem computado o peso daquele bronze. Aquelas colunas eram o que do templo? Eram o atrativo. A loja Havan, ela coloca uma estátua da liberdade na frente. É o atrativo, não é? O McDonald's coloca aquele M gigantesco, amarelo. Chama a atenção. O que o diabo fez com Jesus? Na segunda tentativa, pegou Jesus, colocou em cima da placa do McDonald's. Colocou em cima da coluna, do pináculo do templo. E falou: pula! Pula, porque está escrito que os anjos vão te segurar. O que ele estava querendo? Ele estava querendo provocar em Jesus a concupiscência dos olhos. Felizmente, Jesus venceu. Digam glória a Deus, irmãos. Digam glória a Deus, irmãos. Então, hoje nós temos a concupiscência dos olhos, né? A ambição de comprar tudo o que atrai vocês. Isso aqui é o que está escrito na Bíblia Viva. Lá na Bíblia Viva, 1 João 2,16, fala, quando fala concupiscência da carne lá, sabe o que fala? Loucura pelo sexo. Assim é traduzido. Concupiscência da carne na Bíblia Viva. E a concupiscência dos olhos é traduzida assim: a ambição de comprar tudo o que atrai vocês. Há um mandamento em Êxodo 20:17, que é: não cobiçarás. A cobiça é irmã gêmea da inveja. A cobiça é um desejo veemente, insuportável de ter alguma coisa. Concupiscência dos olhos. Vamos ler Lucas 12, do 13 ao 21. Preste atenção. Jesus reprova a avareza. Avareza, irmãos. Avarento. Quem que é o avarento? O avarento é aquele que tem uma definição boa, né? É aquele que sacrifica o seu dever para com Deus, para com a família e para consigo mesmo, para obter lucro. É o famoso mão de vaca. Mão de samambaia, né? É aquele que sacrifica o seu dever para com Deus, para com a família e para consigo mesmo, para obter lucro, porque eu não posso gastar. Vai morrer, desgraçado. Vai morrer, infeliz. Não está vendo isso? Se priva, se priva, se priva de tudo.
Eu fui pastor na região de Curitiba, em Campo Largo. De lá que eu vim para Assis, no final de 80. Tinha um senhor lá que morava no sítio sozinho. Os filhos moravam na cidade de Campo Largo. Ele morava sozinho. E ele ficou doente. E ficou doente. E ficou doente. E ficou doente. E foi ficando ruim. E a coisa foi ficando feia. Não quero ir no médico. Não, pai, mas não vou no médico. Não vou. Aquelas mulas paralíticas, sabe, irmãos? Aquelas ínguas. Quando conseguiram levar ele no médico, ele tinha um buraco nas costas, uma ferida, que cabia uma laranja. Um feridão daquele, um buraco, que cabia uma laranja. Sabe por que ele não queria ir no médico? Quem adivinha, levanta a mão. Vai ganhar um prêmio. Não queria gastar. Para não gastar. Impressionante, né? Então, Êxodo 20:17 diz, não cobiçarás, né? É aquele desejo veemente de ter. Lucas 12:13-21 diz assim, ó, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Para um pouquinho aí. A vida de um homem não consiste nas coisas que ele tem. Mas isso para quem? Para quem conhece o ensino entre o muito e o pouco. Porque para as pessoas mundanas, existe até um ditado, que você vale o que você tem no teu bolso. Você vale aqui nesse mundo o que você tem na tua conta bancária. A Bíblia chega a dizer assim, que ninguém ouve o pobre. Lá em Provérbios tem uma passagem bacana lá, Eclesiastes. Eclesiastes que havia uma pequena cidade, onde havia uma pequena cidade e um grande rei cercou aquela cidade, mas havia ali dentro um homem pobre, porém sábio. E com a sua sabedoria, ele livrou a cidade. E ninguém mais falou nele. Não deram nem bola mais para ele. Ninguém ouve o pobre. Aqui no mundo, você vale o que você tem no bolso. Mas para quem entende a doutrina, o conceito de muito e de pouco, essa palavra aqui se encaixa. Quando Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então disse a minha alma, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha só, um homem milionário fez uma colheita estrondosa. Ele falou, onde é que eu vou guardar os meus
mantimentos. Aí ele derrubou o celeiro velho, construiu o celeiro novo, entupiu os armazéns. E daí ele falou assim para ele mesmo: ó minha alma. Acho que ele estava na frente do espelho. Ó minha alma, tens em depósito agora muitos bens para muitos anos. Come, bebe e regala-te. Mas, tem um mas, não tem, irmãos? Não tem um mas aí no versículo 20? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele não sabia que ele ia morrer aquele dia. O dia que ele inaugurou o silo novo dele é o dia que ele ia morrer. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lembra a palavra de domingo do João Batista? Lembra o que Jesus falou do João Batista? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque aqui, tudo é pouco. Tudo que é daqui é pouco. Tudo que pertence à eternidade é muito. Até para aqueles que vão para os quintos dos infernos. É bastante lá, viu? Porque nunca acaba. Nunca acaba o sofrimento. Lá é muito. Na eternidade tudo é muito. Para o bem e para o mal. A Bíblia diz que lá no inferno a chama não se apaga e tem um verme lá que corrói as pessoas. O verme não morre. Está na Bíblia, irmãos. É só ler a Bíblia aí que está lá, no Apocalipse. Digo amém, irmãos. Olha o que está escrito em Provérbios 16, 32. Irmão, nós estamos falando aqui da concupiscência dos olhos, hein? Não se perca não, tá? Tudo isso aqui é da concupiscência dos olhos. É o zoião. O zoião pidão. Certo, irmãos? Olha o que está escrito em Provérbios 16, 32. Esse é pouquinho, dá para virar para lá. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na minha Bíblia diz: melhor é o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Tem mais valor. Aquele que se controla do que aquele que toma uma cidade. Lembra daquele estudo sobre os 7 andares? Lembra, irmãos? Um dos andares é domínio próprio, lembra? Domínio próprio. Então é melhor o que aquele que controla o espírito do que aquele que toma uma cidade. Olha o Provérbios 17, 19. Isso aqui é fantástico, irmãos. 17, 19. (17 e 19), Rosana? Vamos ver.
Mas não é isso, não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui, se é... De repente... Aqui tem uma tradução diferente, né? 17 e 19 mesmo. Na minha diz assim, ó: o que ama a contenda, ama o pecado. E o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Faz a porta alta. O que é fazer a porta alta? Aquela portona, 4 metros de altura, parece o túmulo do Ramsés. Aquilo revela muito do caráter, do espírito de uma pessoa. O que faz a porta alta, né? Tem uma Bíblia que diz assim: o que se excede nas suas possibilidades. Tem uma outra palavra para isso: ostentação. Essa você entende melhor, amém? Você entende melhor. Os que vivem se gabando, está correndo para a desgraça. Tudo isso tem a ver com o quê? Com a concupiscência dos olhos. Então, o que nós estamos estudando aqui hoje? Nós estamos estudando o que João nos adverte, lá no 1 João, né? 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas deste mundo, concupiscência da carne, amém, irmão? Já vimos. Concupiscência dos olhos. E depois vem a soberba da vida para a gente fechar. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu tenho uma experiência muito gostosa. Um dia, a gente leu em Provérbios, né, que aquele que domina o seu espírito vale mais do que aquele que toma uma cidade. A Letícia, minha neta, tinha 11 anos, eu levei-la na livraria para comprar as coisinhas de escola. E eu soltei ela na livraria para ver o que ela ia fazer. Soltei. É meio arriscado soltar, né? Melhor é levar uma listinha e já comprar e levar para casa, né? Porque os bichinhos são meio loucos, né? Soltei a Letícia. E uma moça foi atender a Letícia. Ela pegou o caderno mais barato, a caderneta, o lápis, os mais baratos. E a moça que estava atendendo ela a elogiou por ela ter feito aquilo. Controlada. Controlada. A respeito da concupiscência dos olhos. Vocês estão tendo alguma dúvida até aqui? Tem alguma dúvida? Está bem? Mais ou menos claro, né? E por último, a soberba da vida. Então, tudo que há no mundo, disse João lá na primeira leitura, a concupiscência dos olhos. Então nós já vimos a Eva se ferrou por aí, o diabo quis testar Jesus também dessa forma. Amém, irmãos? E agora a soberba da vida. A soberba da vida não vem de Deus, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus. O que é a soberba? Quem pode
dar uma definição de soberba. Nós já falamos aqui de avareza, já falamos de ostentação, aquele que faz a porta alta e tal, que vive de aparência, né? Faz questão da aparência. Soberba da vida. O que seria soberba? O irmão está falando inveja, olho grande, tem mais alguma? Arrogância. Sim, soberba tem mais a ver com arrogância. Isso. A soberba, irmãos, é o orgulho proveniente da riqueza e do prestígio, da fama. Tá chegando o cara. Ela tá chegando. Abre todo mundo. Tá chegando. Essas coisas são um problema. Né? Então a pessoa se torna soberba. Soberbo tem a ver com soberano, com sobressair. Amém, irmãos? Então a soberba é o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, da fama. Diz lá na Bíblia Viva, essa tradução que tem na Bíblia Viva. Hein? O soberbo é aquele que tem muito dinheiro, que tem fama e prestígio, e ele fica com aquele orgulho proveniente da riqueza que ele tem. É aquele que diz assim, qualquer coisa ele põe a mão no bolso e tira aquele pacote de dinheiro para mostrar que tem. Né? Ou então, pessoal da carteirada, né? Acontece alguma coisa, você sabe quem eu sou? E já puxa lá uma carteira. Passa por cima. Quer nem saber. Depois o meu advogado fala com você, tá bom, seu Patife? Eu estou indo embora aqui. Despreza. Isso. Eu sou soberbo. O que João diz? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são coisas do mundo. Né? Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Esses comportamentos, irmãos, são comportamentos de pessoas não regeneradas. Não entendi. Quando a gente quer? Não necessariamente. Não necessariamente. A soberba é um orgulho resultante de uma riqueza que você tem, ou da fama que você tem. Entendeu? É um orgulho proveniente da riqueza. Você atinge uma posição na vida e esquece de quem você era. Isso é um bom sinal da soberba. Você sabe que a Casa Branca, que é a sede do governo americano, em 1800 e pouquinho, numa guerra lá com a Inglaterra, a Casa Branca foi destruída, foi bombardeada e destruída. E eles reconstruíram a Casa Branca, mas tem uma ala lá na Casa Branca que eles deixaram em ruínas. Deixaram do jeito que foi destruído. Aí os turistas que vão lá, o guia turístico leva e passa por aquela ruína, o pessoal pergunta, mas vocês reconstruíram tudo? Por que não reconstruiu aqui? Para a gente nunca se esquecer o que a gente passou.
Isso é uma grande qualidade na vida da pessoa, é não se esquecer das suas origens. E um grande defeito é se esquecer das suas origens. Isso é muito comum hoje em dia. Amém, irmãos? Bom, esses sentimentos, irmãos, não tem lugar na igreja, viu? Não tem lugar para essas coisas na igreja. Eu digo sempre que a porta de entrada da igreja é a porta de saída do mundo. E a porta de saída do mundo é a porta de entrada na igreja. Porque lá no mundo não há lugar para humildade lá. Espírito altruísta, lá é competição. Lá quem tem mais vale mais, quem pode mais chora menos. Essa é a porta de saída da igreja. E é a porta de entrada do mundo. Amém, irmão? E a porta de entrada da igreja, que é a humildade, o equilíbrio, uma visão das coisas espirituais e eternas, é a porta de saída do mundo. É o inverso. Olha aqui para mim. O mundo, o mundanismo, será sempre o inverso do reino de Deus. É sim, sim, não, não. Não dá para misturar, viu, irmãos? Não dá para misturar as coisas de Deus, o conceito de Deus, a palavra de Deus, com o mundo, com o mundanismo. Amém, irmãos? Nós falamos aqui domingo de João Batista. Deixa eu falar só mais um pouquinho de João Batista. Quem foi João Batista? Nós estamos falando de soberba, não estamos? Nós estamos falando que a soberba é a porta de entrada no mundo, mas é a porta de saída da igreja. Não tem lugar. João Batista. Vamos ler João 1, 19 até o 24. João 1, 19 até o 24. Olha aqui. João Batista vai falar dele mesmo. Ele vai falar dele mesmo. Jesus falou que ele é o maior homem nascido de mulher, né, irmãos? O que será que ele vai falar dele mesmo? Acho que ele vai falar assim: eu sou o cara, mano. Eu sou o cara. O que vocês acham? Não, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Veio uma comitiva de Jerusalém, de sacerdotes e levitas, para fazer uma pergunta para João Batista. Quem você é? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Uma comissão de alto nível enviada pelo Sinédrio.
Vieram perguntar para João Batista: quem é você? Você é o Cristo? Não. Você é um profeta? Não. Mas que diabo que você é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu já expliquei isso aqui, né? Você entende isso ou não? O que significa voz que clama no deserto? João Batista estava dizendo assim, ó: eu sou um pregador e o deserto são vocês, o povo judeu, que nunca vão se converter. Então eu falo para o deserto. Quem entendeu? Entendeu? Quando perguntaram, então quem você é? Diga o que você é. Ele falou, eu sou um pregador destinado ao fracasso. É isso que eu sou. Eu sou um cara que fala para o deserto. O deserto era o povo de Israel, que nunca ia crer. E não creram mesmo até hoje. Não creram na pregação. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então isto é o que João Batista falou dele próprio. Agora vamos ver o que Jesus falou dele. O que Jesus falou dele? Lucas capítulo 7, do 24 ao 28. Irmãos, do que nós estamos falando aqui agora? Da soberba da vida, ok, irmãos? Terceiro ponto. O que João Batista falou? Aliás, o que Jesus falou de João Batista? O João Batista disse que não era nada, nem profeta ele era. Aí veio Jesus e diz diferente, né? Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus vai falar sobre João Batista agora. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Irmãos, aonde que o João Batista pregava? No deserto. Aonde que ele vivia? No deserto. Aí Jesus falou assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quem pode me explicar o que é isso? O que significa um caniço agitado pelo vento? O que é isso? O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, um pastor que se dobra. Um pastor que se deixa dobrar. Um pregador que se deixa envergar diante do pecado, diante do erro. Isso é que é um caniço agitado pelo vento. Então Jesus está falando de João Batista. Ele perguntou, o que vocês foram ver no deserto? Um pastor que vocês conseguem envergar ele? Continua. O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Vocês sabem que João Batista se vestia com uma pele de animais e comia gafanhotos e mel silvestre lá no deserto. Jesus falou, vocês foram ver o que lá? Um homem ricamente vestido? Não, vocês têm que ir no palácio então, não é lá no deserto. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Olha aqui para mim agora. João Batista falou que ele não era profeta.
Mas Jesus falou que ele era muito mais do que profeta. Qual é a lição que a gente aprende aqui? O importante não é o que eu digo de mim mesmo. É o que o meu Senhor fala de mim mesmo e que os outros falam de mim mesmo. Lá em Provérbios, diversas vezes Salomão diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Que outros te elogiem e não os teus próprios lábios. Então João Batista disse que não era nem profeta. Jesus falou: João Batista, ele não é só profeta não. Ele é mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Qual profeta que escreveu isso? Isaías. Capítulo 40, versículo 3. Isaías já falava de João Batista, já dizia que diante da face de Jesus iria um mensageiro para preparar o seu caminho. Isaías viveu 650 anos antes de Jesus, 650 a 700 anos antes de Jesus, já tinha um profeta falando de João Batista. É por isso que Jesus diz, aqui no 28, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os irmãos podem dizer amém? Então nós vimos aqui o terceiro ponto, a concupiscência, a soberba da vida, perdão. Vamos terminar lendo o primeiro texto que a gente leu, que é 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Para um pouquinho aqui. Você já entendeu o que é mundo? Repita comigo então. Vamos fazer uma provinha aqui, oral aqui. Diga assim: o mundo, segundo a Bíblia, não são as coisas criadas, mas é a sociedade incrédula, sob a influência de Satanás, que é contra Deus e contra os crentes. Então João diz assim: não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, agora nós vamos ver as três coisas que a gente estudou aqui. Tudo que há no mundo. O que tem no mundo? Basicamente três coisas que nos prejudicam. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência do quê? Dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Essas três coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, não passa. Aleluia. Permanece para sempre. Está escrito lá. Eu vou ler essa passagem na Bíblia Viva.
Tadinho da minha Bíblia. Tem uns 30 anos já. Olha como diz aqui, ó. 1 João 2, 5 a 7, né? Olha nessa tradução aqui, ó. 1 João 2, 15 a 17, né? É isso? É. Deixem de amar este mundo mau e tudo que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, concupiscência da carne, aqui traduz como loucura pelo sexo. Estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês, concupiscência dos olhos, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, que é a soberba da vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo. E estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. É o pessoal que entendeu o que é muito. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando a gente estuda essas coisas, as pessoas ficam com a vontade de ser pobre e se manter pobre materialmente. Acontece isso. As pessoas dizem assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que o salário mínimo me protege melhor. Porque se eu começar a ter alguma coisa, será que... Nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Aliás, sempre que Deus fez uma aliança com alguém, o dinheiro estava presente. A abundância, a prosperidade. Foi assim com os patriarcas. Foi assim com todo mundo. Foi assim com todo mundo. Então, eu não quero que você misture focinho de porco com tomada de luz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que se eu ficar pobre é melhor. Não. Não. Eu comparo a riqueza, a abundância com o livre-arbítrio. Eu comparo. Quer ver? Por que Deus nos deu livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Capacidade de escolher. Eu posso escolher a Deus ou eu posso escolher o mundo? Eu posso escolher. Tem alguém aqui na marra? Veio aqui na marra hoje? Não. Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Para que o nosso culto tenha valor. O meu culto a Deus tem valor porque eu poderia ter escolhido não cultuar a Deus. E quando eu escolho cultuar a Deus, o meu culto tem valor, porque o Senhor olha para mim e fala assim: olha aí, o Miranda podia estar fazendo outras coisas. E ele escolheu prestar culto a mim. Então meu culto tem valor. Certo? Dinheiro. Vamos dizer que Deus te deu o dom, a graça de adquirir riqueza. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 5:19 que adquirir riqueza é um dom
que as pessoas têm. Tem gente que é fabricante de dinheiro, não tem, irmãos? Eu conheço pessoas, eu conheço gente que eu chamo elas de fabricante de dinheiro. Porque aonde rela, vira ouro e a coisa vai, é um dom. Lá está escrito em Eclesiastes: e quanto ao homem a quem Deus concedeu riquezas e bens e poder para deles usufruir, isso é dom de Deus, é uma bênção de Deus. Então, por exemplo, o livre-arbítrio. Eu posso escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Quando eu escolho servir a Deus, o meu culto tem valor, porque eu podia ter escolhido outra coisa. Riqueza e pobreza, mesma coisa. Mesma coisa. Você conhece uma pessoa próspera financeiramente e que serve a Deus? Você conhece? Nós temos aqui na igreja. Nós temos irmãos aqui numa posição profissional, salarial, cultural alta. Nós temos juiz de direito, nós temos essas coisas aqui na igreja. Mas a riqueza, a prosperidade deles não os estragou. Então, eu quero pedir uma coisa para você, eu quero te aconselhar. Não fuja da riqueza, não afugente a riqueza, nunca diga que a riqueza é do diabo, porque o diabo nunca criou nada, o diabo não é dono de nada aqui. De quem é a prata? De quem é o ouro? De quem é? Do Senhor. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Então, não rechace a prosperidade. Porque quando vem a prosperidade, você tem uma prova, um teste a respeito do teu serviço a Deus. Aleluia. Digam glória a Deus. Irmãos, o sofrimento destrói a gente se a gente não tomar cuidado. E a riqueza estraga. O sofrimento, se você se entregar ao sofrimento, ele te destrói. A prosperidade, ela não destrói, ela estraga a pessoa. Estraga. Mas ela é um teste maravilhoso para a nossa vida, igual o livre-arbítrio. Então a minha oração a Deus é que vocês fiquem tudo endinheirado. Minha oração é essa. Eu peço que Deus prospere vocês. Eu oro todo santo dia pelos dizimistas, ofertantes, aqueles que entenderam a palavra de Deus, para que eles recebam tudo que está escrito na Bíblia para eles. Deus promete abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre o dinheiro do seu povo. E esse negócio de abrir a janela do céu é um negócio sério, hein? A última vez que Deus abriu a janela do céu, o que aconteceu? O dilúvio, irmãos. O dilúvio. Está escrito lá na Bíblia que o Senhor abriu as comportas, abriu as janelas do céu, e choveu, e veio água, e veio, que ficou mais alto do que a mais alta montanha da terra. As águas ficaram mais altas que o Himalaia. O Himalaia tem 8 quilômetros de altura, hein? Acima do nível do mar. E quando fala de abençoar o dizimista, é a mesma palavra. O Senhor fala de abrir a janela do céu. Mas por que Ele não abre às vezes? Porque nós somos inimigos do dinheiro. Lá no fundo.
Quem não leu esse livrinho aqui, ó, esse pastor aqui, tem aqui para vender. É bom, hein? É bom esse livro. Esse livro fala de portas abertas em tempo de crise, ó. E tem alguns capítulos dedicados a isso. Por que as pessoas não têm a bênção financeira na vida dela? Porque ela não faz amizade com o dinheiro. Ela é inimiga. Ela trabalha que nem um cavalo para ganhar dinheiro, mas nas conversinhas ela fala mal do dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é o culpado de tudo que acontece de ruim. O dinheiro é sujo. Hein? É a destruição, o dinheiro, a raiz de tudo. Tem uns que mudam até a Bíblia. A Bíblia fala que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Mas os caras mudam até versículo da Bíblia. E daí levanta cedo e vai trabalhar o cavalo, noite e dia, sem parar. Mas no fundo, ele não gosta do dinheiro. Ele fala mal. Tudo que acontece de mal, ele põe a culpa no dinheiro. Como é que o dinheiro vai frequentar a tua casa? Desse jeito. Se eu souber que você fala mal de mim, eu não passo nem na mesma calçada tua, mas não. Não dou bom dia mais para você. Pai do Senhor, então, nem pensar. Nós temos que entender que o dinheiro é uma bênção de Deus na nossa vida. Porque ele é um meio de troca. Tudo que você está vendo ao teu redor, na cidade de Assis, foi comprado e foi vendido. Nada se faz sem dinheiro. É mentira. Eu sei o que vocês almoçaram hoje. Eu tenho um dom aqui, quer ver agora? Ó, eu vou revelar agora o que o Luiz Francisco almoçou hoje. Captei. Luiz Francisco, você almoçou hoje? Dinheiro. É o mesmo que o Zé comeu. É o mesmo que a Rosana comeu, é o mesmo que o pastor Mauro comeu. Todo mundo comeu dinheiro hoje, não foi? Sim ou não? Porque se você não tivesse o... não ia ter comido na tua casa. Por isso, na hora de orar e agradecer pelo alimento, agradeça pelo dinheiro, porque aquele bife não entrou correndo, atravessou a rua, foi lá na tua casa. Foi comprado. Então eu não quero que vocês ouçam um estudo desse e falem, Deus o livre, está repreendido, eu quero ficar pobre mesmo, assim mesmo está bom. Não faz isso. Não faz isso porque nós estamos orando aqui, irmãos, já há 2 anos e pouco, nós estamos dando alguns irmãos, né, não são todos, eles dão todo mês uma oferta prometida de fé, aquele carnezinho. E essa oferta ela é guardada integralmente. Ela é guardada integralmente para a gente comprar um lote, comprar uma propriedade. Digam glória a Deus. Quem gostaria de um dia ter o seu imóvel, a igreja ter o seu imóvel? Quem gostaria? O que compra o imóvel? Ó, bastantinho até, irmão, não é muito pouquinho não. Ó, bastantão, senão não compra. Então vamos fazer as pazes com o dinheiro. Hã? Não, não tem, irmão. Deixa eu explicar isso. Dinheiro não muda ninguém. O dinheiro revela o caráter da pessoa. Ela já era aquilo, mas não tinha oportunidade de manifestar o que ela era.
Quando ganha dinheiro, aí ela revela o que ela sempre foi, só não tinha oportunidade. Porque pobre, ninguém dá bola para pobre, né? Agora, ganha um dinheirinho, aí você vai revelar o que você sempre foi. A gente põe a culpa no dinheiro, erroneamente. Dinheiro não tem culpa. Não, mas o dinheiro é um revelador de caráter. E não precisa muito, não. Não precisa muito, não. O sujeito às vezes anda a pé por aí, todo cabeça baixa, de repente ele compra um Fusca 66, aquele que só funciona 3 pistão, né? Já muda o camarada. Mas não é que o dinheiro mudou ele, o dinheiro revelou o caráter dele. Dinheiro, poder e fama são reveladores de caráter. Então abra o olho com isso. Todo dia eu peço para Deus, todo dia, que abençoe vocês. Então quando o dinheiro surgir a oportunidade de vir na tua direção, receba ele e faça bom uso dele para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para o conforto da tua família, para ser bênção na vida daquele que precisa no teu caminho e para o engrandecimento do reino de Deus aqui na face da terra. Amém? Perguntinha? Dúvida? Tá bem mastigado, não tem? Porque tudo que há no mundo, quais são as coisas que há no mundo principais? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não provém de Deus, mas provém do mundo. O que é concupiscência? Está faltando isso. Cobiça. Concupiscência é a cobiça, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, do querer, e a soberba da vida, que é o orgulho proveniente de uma vantagem que você tenha na tua vida. Isso não provém de Deus. Amém, irmãos? Não devemos amar o mundo, nem essas coisas que há no mundo. Aquele que ama essas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, porque essas coisas aqui são a porta de entrada do mundo, mas são a porta de saída da igreja. Não pode ter lugar na igreja para essas coisas, irmãos. Amém? Porque isso desagrada a Deus. Ninguém tem nada para perguntar, está tudo esclarecido. Que Deus te abençoe. Continue estudando na tua casa. Você tem uma boa Bíblia de estudo, vai nas referências, que você vai longe aí, tem muita coisa sobre esses temas aí. Vamos ficar em pé então? Glória a Deus. Com a bênção do Senhor. Amanhã começam as reuniões de célula. A cada semana a gente vê coisas novas acontecendo, né? Que Deus abençoe os líderes, os integrantes. Que Deus abençoe a reunião da rede de mulheres no dia 12. Eu estou repetindo aqui que nós vamos ter, além da palavra de Deus, nós vamos ter uma palavra de um médico geriatra. E os homens estão sendo convidados para vir. No dia 12, é um sábado à noite, porque ouvir o conselho de um geriatra é muito bom, irmãos.
É uma especialidade que cuida de pessoas idosas, né? Então, o geriatra é aquele médico que aprendeu a tapear os velhos. Né? Ele passa a conversa, ele fala que o velho está bom. Nossa, como você está bom. Mas que maravilha, né? E o coitado do velho está caindo pelas tabelas, mas é isso que ele precisa ouvir, né? Está vendendo. Nossa, você está melhor que eu. O geriatra fala isso, é mentiroso. Mas assim, ele ensina sobre procedimentos paliativos, que no dia a dia ajuda muito a qualidade de vida da pessoa idosa. Os paliativos, que tira dor, que dá uma condição melhor de vida, digestão, conselhos a respeito de problemas de queda, isso, aquilo. Eu tenho certeza que o Dr. André vai nos abençoar muito com a palavra dele aqui, os conselhos geriátricos para todos nós. E aquele que está novo já tem que ir treinando para ficar velho. Então venha, não perca a palestra. Amém, irmãos? Vamos orar então? Amém? Glória a Deus. Amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção dessas 2 horas que passamos aqui neste lugar de oração, neste cenáculo, orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia e também aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs aqui presentes, as famílias aqui representadas. Seja com estes irmãos, que a tua palavra não fique apenas na nossa cabeça, mas desça ao nosso coração. Abençoa a nossa congregação, a nossa comunidade. Nem todos são cuidadosos, nem todos são zelosos, nem todos são perseverantes, mas que a tua misericórdia seja sobre eles. Eu oro também pelos dízimos, pelas ofertas, que porventura tenham sido trazidos nesta noite para a tua casa, para a tua obra. Que o Senhor abençoe a dispensa do dizimista e do ofertante, e que a bênção de grande prosperidade venha sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Leve em paz os teus filhos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Vamos com Deus. Se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta, tem a oportunidade.